todos. No vídeo de hoje, então, veremos dois processos bem importantes do que a gente conhece como dogma central da biologia. Veremos hoje, então, o processo de transcrição e o processo de tradução. Num vídeo anterior, que eu vou colocar aqui para vocês poderem acompanharem essa pequena sessão, né, do que a gente chama dogma central da biologia, nós já vimos o processo de duplicação ou replicação do DNA. Então, hoje, veremos os dois processos bem importantes. São processos que vão levar, então, a informação do DNA para a produção de proteína. Vamos lá? Então, o processo de transcrição, como a gente conhece como de forma geral, é o processo que eu vou pegar a informação do DNA e agora eu vou colocar a informação no RNA. Eu vou transcrever a informação de DNA para o RNA. O DNA ele fica no núcleo, e ele não sai do núcleo. Vamos adotar esse critério. Então, ele não sai do núcleo. Então, a informação tem que ser levada para produzir proteína, que é a finalidade ali fora do núcleo, tá? Então, esse processo de pegar a informação do DNA e colocar no RNA, nós conhecemos então como transcrição. Disso, nós vamos ver um pouquinho então, vamos retomar aqui então o que é o RNA. Então, o RNA, as diferenças estruturais ali, temos então a questão da cadeia linear. Então, ele é uma cadeia simples, não é uma dupla hélice, como é o DNA. Ele é também formado por ribonucleotídeos, tá? Então, quais são esses nucleotídeos, esses ribonucleotídeos? Temos a adenina, a guanina e a citosina. Aqui nós não temos a timina. A timina ela é substituída pela uracila, tá? Então, ela é uma base nitrogenada exclusiva do RNA, ok? O RNA, então, ele tem como origem o DNA. Tá? Então, essa é o que a gente adota como o dogma central. Então, DNA produzindo RNA. E, então, como eu já disse há pouco, o processo então, de produção de RNA a partir do DNA então, é a transcrição. Então, vamos agora acompanhar como que é esse processo. Então, para começar, algumas características básicas, algumas informações básicas. Então, a enzima que participa muito ativamente desse processo é a RNA polimerase. Tá? Então, a gente vai falar bastante dessa enzima aqui. Então, a gente divide o processo de transcrição em 3 etapas para ficar mais fácil. Então, o processo de iniciação, alongamento ou elongamento, de acordo com o autor e a tradução ali, e a fase de término ou parada. Tá? Então, vamos começar pela fase de iniciação. O que tem que acontecer? O DNA ele é dupla hélice. Então, o que vai ter que acontecer o seguinte? Vai ter que abrir a cadeia de DNA. Quem faz isso? É a RNA polimerase. Tá? Então, a RNA polimerase ela vai abrir a dupla hélice. E a RNA polimerase também ela vai reconhecer uma região no DNA que vai iniciar então, o processo de leitura ali, que é conhecida como região promotora. O RNA ele vai sendo formado, pessoal, no sentido 5' para o 3'. Lá naquele vídeo que a gente falou para vocês sobre o processo de duplicação, eu falo para vocês um pouquinho, tem uma parte do vídeo que eu explico um pouquinho para vocês o que é esse 5' e 3'. Mas basicamente é o sentido do que a fita de DNA ela adota. Então o RNA ele vai sendo formado no sentido do RNA de 5' para o 3'. Então o processo de iniciação ele é bem simples, basicamente a chegada da RNA polimerase, que vai abrir a dupla hélice, que vai romper as pontes de hidrogênio, e então vai fazer a leitura de uma região que a gente conhece como região promotora, ok? Então, essa é a etapa de iniciação. A etapa de alongamento, o que vai acontecer ali então? Então, agora a RNA polimerase vai começar a correr na fita de DNA. Então, a maquinaria que a gente chama vai ser, então, começar a percorrer a molécula de DNA. Vai acontecer, então, a adição de bases nitrogenadas, que estão soltas ali, tá? Mas uma coisa que é importante, essas bases nitrogenadas, elas são complementares à cadeia de DNA. A gente está falando de RNA, de produção de RNA. Então, se eu tenho uma adenina aqui no DNA, o que vai ter que ser a base complementar? A uracila. Por quê? Lembrando, não tem timina no RNA, então é uracila. Se a gente tem uma citosina, vai ter que ser a guanina, tá? Então, o RNA polimerase vai correndo a fita e essas bases nitrogenadas vão sendo, então, adicionadas, uma do lado da outra, porque está correndo a RNA polimerase pela fita de DNA, ok?
a última etapa, então, o processo de terminação ou parada. O que vai acontecer? A RNA polimerase está correndo na fita de DNA. De repente, ela encontra um códon de parada. Tá? Nós falaremos um pouquinho de códon na próxima etapa ali, que é o processo de tradução. Mas basicamente é uma trinca, né, de nucleotídeos. Então a RNA polimerase ela encontra esse códon de parada. Opa, parou. O que vai acontecer ali? Durante um pequeno período de tempo ali, um curto espaço de tempo, vai acontecer uma formação de uma cadeia, né, de DNA e RNA muito instável. Tá? Devido a essa instabilidade química e eletrônica que acontece ali, essa cadeia, né, ela se separa, né, então vai sair. Então, devido às forças, né, o DNA volta a ser dupla hélice, né, as ligações de hidrogênio voltam-se, tá? A RNA polimerase se solta, né, do DNA, então, e aí, consequentemente, a molécula de DNA, né, sai e a de RNA que formou sai para o outro lado, tá? Então, esse processo de terminação, ele vai ser importante, né, a partir do momento que eu tenho esse códon de parada, essa trinca de nucleotídeos, né, de bases nitrogenadas que fala, opa, chega, né? Aí a RNA polimerase sai, né? A DNA volta a ser dupla hélice, a cadeia que se formou então de RNA sai e a RNA polimerase vai para o outro lado, né? Então o processo, esse é o processo, né? De iniciação, elongamento ou alongação e término ou parada. Tranquilo? Vamos então agora para o processo então de tradução. Então, por quê? Eu fiz a molécula de RNA, beleza, então e agora? O que eu vou fazer com essa molécula? Então agora a gente vai ver então qual que é o outro processo então que esse RNA, para onde que ele vai? Então é o processo de tradução, como o nome está falando, eu tenho que traduzir essa mensagem, né? Então a mensagem que veio da onde? Do DNA. Quem tem essa mensagem? O RNA. Então agora eu tenho o processo de tradução. Então é aqui que finalmente então a informação genética vai ser convertida em proteína, tá? Aqui nesse processo a gente tem a participação dos 3 tipos de RNA: RNA mensageiro, transportador e o ribossômico, tá? Então são os 3 tipos de RNA que vão participar desse processo. Aqui então que eu destaco para vocês, né, o que é o códon. Então no RNA mensageiro, né, que a gente representa por esse o Mzinho minúsculo, ou dependendo do autor, né, ele coloca ali depois, né, RNA-M. Então no RNA mensageiro a gente tem uma trinca, né, é formado trincas de bases nitrogenadas. Tá? Essas trincas de bases nitrogenadas, elas correspondem então a um aminoácido, lá depois no transportador, tá? No RNA transportador. Então, essa trinca de aminoácidos, essas trincas de bases nitrogenadas é o que a gente conhece como códon, tá? Ali nas imagens, então, a gente consegue, né, acompanhar, então, o RNA mensageiro tá levando essa mensagem, né? Ali na figura ao lado, então, nós temos o que a gente considera como códon, né, a trinca, né, de bases nitrogenadas, beleza? Então, o códon, né, ele faz parte do RNA mensageiro. Ele vai ter a sua trinca oposta no RNA transportador, né, o RNAzinho com o Tzinho ali. Então, o RNA mensageiro, né, ele está com a mensagem, ele acabou de ser produzido. Então, agora ele sai, agora vai, né, para levar essa mensagem para fazer a proteína, tá? Então, ele vai agora percorrer, né, até chegar no RNA, até chegar na parte do RNA ribossômico, tá? Então, daqui a pouco a gente já fala um pouquinho sobre isso. Uma coisa que é muito importante, né? Um aminoácido ele pode ser representado por mais de um códon, quer dizer, por mais de uma trinca de letrinhas. A gente tem uma tabela, né? Que cada códon, que um códon ou mais pode representar um aminoácido. Então, devido a essa característica de que um códon pode ser, né, representado por mais de um códon, um aminoácido pode ser representado por mais de um códon, então a gente fala que o código genético é degenerado. Beleza? Uma coisa que é importante, né? Questões de vestibular sempre cobram isso daí também, né? E já é uma coisa de conhecimento geral dentro da biologia aqui. Então, o códon AUG, ele é conhecido como um códon, né? Que vai codificar um aminoácido e também indica o início da tradução. Então, está percorrendo, né? No RNA ribossômico, está percorrendo e chegou ali nesse códon AUG. Então, ele fala, opa, aqui vai começar. Tá? Então, a gente tem o códon inicial, né, que vai começar a tradução, e temos os códons finais também. Só que aqui são 3, né, 3 trincas, tá? Então, são os códons de parada que a gente conhece, beleza? Começou com o códon inicial, faz toda a leitura, opa, chegou nesses 3, né, uracila, adenina, adenina, uracila, adenina, guanina, uracila, guanina, adenina, fala, opa,
né? Se qualquer um desses três fala, parou. Então, daí se desfaz toda a maquinaria de tradução e a proteína, então, é produzida. Então, né, o nome também é muito parecido também com o processo de transcrição. Então, aqui a gente vai ter a etapa de iniciação, alongamento e terminação ou parada. Tá? Então, o que vai acontecer aqui na etapa de iniciação? Então, o RNA mensageiro está vindo com a mensagem, ele se acopla ao ribossomo. Né? O ribossomo é essa estrutura que tem proteínas também e o RNA ribossômico. Tá? Então, nessa etapa vai acontecer um complexo de iniciação, porque está acoplado ali, acabou de acoplar, né, o RNA mensageiro com o ribossômico, está tudo acoplado ali. Tá? E aí, então, o RNA ribossômico, né, o ribossomo vai fazer a leitura, encontrou o A ou G, né, o código de iniciação. Opa, aqui vai começar a tradução. Tá? Então, isso é a etapa de iniciação, né, os eventos mais importantes aqui, né, acoplamento do RNA mensageiro, formação desse complexo, porque eu tenho o ribossomo, eu tenho o RNA mensageiro e está chegando o RNA transportador. Então, formou esse complexo. O ribossomo está fazendo leitura, opa, código de iniciação, vai começar o processo de produção de proteína. A etapa, então, de alongamento. O que é essa etapa de alongamento? Agora o RNA transportador está vindo com os aminoácidos. Né? Então, ele vai trazer o aminoácido até o sítio. Né? A gente fala o sítio de ligação dentro do ribossomo. O sítio de ligação é um lugarzinho em que o ribossomo vai deixar, o RNA transportador vai deixar no ribossomo esse aminoácido. Tá? Então, agora o ribossomo está se movendo. Tá? Então, ele está trazendo o anticódon, né? A informação lá complementar ao RNA mensageiro. Tá? Então, faz a ligação, deixa o aminoácido ali e está vindo o outro do lado e pareia do lado. E o RNA está correndo. Então, ele está formando ali uma linha de produção. Tá? Enquanto isso, outros aminoácidos, né, vão sendo trazidos e eles estão se ligando. Tá? Então, aqui a gente tem o início, né, de uma cadeia peptídica. Né? Ligações peptídicas estão acontecendo ali. Então, quando você tem um ou mais aminoácidos, você tem o quê? Uma proteína. Né? Então, está se formando uma cadeia peptídica. Então, tem que lembrar, né, que o RNA mensageiro ele está vindo com o códon ali, com a trinca, e o transportador tem que vir com a mensagem oposta, né, com o anticódon, tá? Então, ele reconhece o anticódon e aí sim ele solta então, o aminoácido, e daí está vindo outro transportador, reconhece e vai acoplando então os aminoácidos, né? Essa imagem é legal porque ela representa certinho então todo o processo. Tá vindo um transportador, deixando, né, com a base complementar ali, né? O anticódon, né? Está reconhecendo códon com anticódon, e aí então ele solta o aminoácido e está vindo o outro, formando então esse colarzinho, né? As proteínas então. E a terminação então, né? Se o ribossomo está correndo, ele vai encontrar um momento que ele vai encontrar lá o códon de terminação. Tá? Então, na hora que ele reconhece lá aquelas três, né, um dos três tipos de códon de parada ou de terminação, o ribossomo solta e esse complexo não é desfeito. Então, quer dizer, produzir a proteína. Tá? Então, é isso que acontece ali, eu produzir a proteína. Então, uma coisa que é importante, né, às vezes vocês podem se deparar com esses termos aí. Então, o que é um polissomo ou um polirribossomo? É uma estrutura, né, temporária ali em que eu tenho o ribossomo, o RNA mensageiro, mais a cadeia polipeptídica, né? A proteína está sendo formada ali. Então, tudo isso é chamado de polissomo ou polirribossomo. Uma outra coisa que é interessante, né? Um RNA mensageiro, ele pode ser percorrido por vários ribossomos ao mesmo tempo. Não pensa que é um só bonitinho, não. É uma maquinaria intensa ali, né? A produção ali da indústria de proteínas ali é acelerado, né? Então, vários ribossomos estão correndo ao mesmo tempo com esse RNA mensageiro ali, sobre esse RNA mensageiro, e está vindo o RNA transportador trazendo aminoácidos, formando proteínas, né, cadeia de polipeptídicas a rodo ali, tá? Então, aqui a gente coloca um só, mas isso é muito rápido também, tá? Então, por isso que a gente consegue produzir muita proteína, tá? Então, né, para fechar, né, todo esse processo, então ali, né, com essa imagem a gente representa então o processo de transcrição, que é eu pegar então transcrever a mensagem, transcrever a informação do DNA para o RNA. Beleza, fiz o RNA, está transcrito, né? Eu vou fazer agora o quê? Eu vou fazer a tradução dessa informação. Eu tenho que pegar ela, informação genética, e fazer proteína. Então, como? Eu vou traduzir, tá? Eu vou traduzir essa informação com a ajuda do RNA transportador, e do RNA ribossômico mais o ribossomo. Né? Então, tudo isso faz parte desse processo aí de tradução. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, né, o processo então, de tradução, transcrição, né? E com isso a gente fecha o que a gente conhece como dogma central da biologia.
Qualquer dúvida, comentário, vocês podem me mandar, colocar aqui. Vou deixar meu e-mail aqui embaixo também. Me sigam nas redes sociais, podem fazer, né, sugestões. Nos acompanhem também aqui no canal para que a gente possa sempre produzir conteúdo, colocar conteúdo que vocês queiram. Pode mandar sugestão de conteúdo também, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima. Tchau!